boa noite. Estamos ao vivo na nossa Masterclass Jornada do Consultório Transformador. Sejam todos bem-vindos. Pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos começar. Olha só, estamos ao vivo no Instagram, nós estamos ao vivo no YouTube, tá, pessoal? O pessoal do Instagram cai direto aqui no YouTube, o link está na minha bio, você clica e vem para a live aqui no YouTube, porque a gente vai começar hoje a nossa jornada, nossa Masterclass Consultório Transformador, e a nossa experiência pelo YouTube vai ser melhor, tá? Então, clica no link que está na bio, vem aqui com a gente, se junta aqui à turma, que a gente vai começar agora pelo YouTube, tá? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal do YouTube, que alegria ter vocês aqui na nossa Masterclass Consultório Transformador. Estou chamando aqui o pessoal do YouTube, do Instagram, para entrar aqui no nosso link do YouTube, para a gente ter essa transformação completamente diferenciada nessa live de hoje, tá certo? Por quê? Porque hoje nós vamos viver junto uma jornada de 3 dias, 3 aulas, uma jornada de imersão, onde nós vamos gerar uma verdadeira transformação na realidade de atendimentos de vocês, tá bom? Então, ó, pessoal do Instagram, vem aqui para o nosso YouTube, porque daqui a pouco a live aqui no Instagram vai ficar silenciada, tá certo? Então, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui no meu escritório, que é o meu local de atendimentos de alguns pacientes. É o local onde eu produzo os conteúdos para vocês, e hoje eu estou aqui trazendo vocês, abrindo as portas do meu escritório para receber vocês com muito carinho nesse nosso evento, que é a nossa Masterclass Consultório Transformador. E eu já estou aqui, ó, toda pronta e preparada, toda organizada para receber vocês, tá? Então vamos chegando, peguem aí papel e caneta, porque hoje vai ter muito conhecimento e é um conhecimento que vai mudar a vida de vocês. Conhecer, aplicar para ter resultado, tá certo? Posso contar com vocês? Quem é que já está chegando aqui? Deixa eu acompanhar no chat. Olha só o pessoal chegando. Muito bom, bora chegar, Eline, Vitor, bora chegando, compartilha a nossa live com mais pessoas que vocês conhecem, pra gente encher aqui a nossa casa hoje, tá bom? E o pessoal do Instagram, vem com a gente, clica no link que tá na bio e vamos começar aqui pelo YouTube a nossa Masterclass Consultório Transformador, ok? Aqui a nossa experiência no Instagram não vai ser tão boa como vai ser lá no YouTube, tá, gente? Então, corre que a gente vai começar. Muito bom, então vamos lá. Pessoal que está aqui comigo no YouTube, nós vamos viver essa jornada de 3 aulas grandiosas que vai gerar uma verdadeira transformação na sua realidade de atendimentos hoje, certo? Então, meu propósito aqui com vocês é que ao final dessa série de 3 aulas, sexta, sábado e domingo, a gente vai se encontrar pontualmente às 20 horas. E vocês vão aqui entender como é que vocês vão fazer para transformar hoje um consultório vazio ou aquele consultório que ainda está cheio de horários livres, transformar esse consultório em uma agenda de alta demanda com pacientes altamente qualificados. Você vai atrair pacientes certos, pacientes qualificados, e você vai aprender a cobrar de forma justa e lucrativa, sem abrir mão do seu valor. Nós, fisioterapeutas, nos queixamos muito sobre valorização da nossa profissão. O paciente não valoriza o nosso trabalho, não valoriza o preço das nossas consultas. Então, nós vamos hoje aprender o que é sobre valorização, e a gente precisa construir isso na nossa abordagem com os nossos pacientes, tá? Então, hoje é o nosso propósito. Estou aqui com uma estrutura completamente preparada para vocês, e a gente agora vai começar, depois que eu recebo vocês, que eu explico a vocês o que é que a gente vai crescer, o que é que a gente vai conquistar aqui nessas aulas de hoje, a gente vai então iniciar essa nossa aula. Então vamos seguir. Gente, esses 3 dias eu vou mostrar para vocês
como é que pequenas mudanças hoje, que eu vou apresentar aqui para vocês. Estou aqui com o meu quadro, porque professor que se preza tem que ter um quadro para poder escrever, e hoje eu vou escrever aqui com vocês e nós vamos estruturar juntos o que a gente precisa aprender para dar o pontapé inicial na construção do nosso consultório transformador, certo? Então, ó, aqui a gente vai escrever muito, porque aqui tem muita informação que vai ser valiosa e eu vou mostrar para vocês como é que pequenas mudanças podem ter um grande impacto na realidade de consultório hoje de vocês, tá? Então, no final dessa aula, vocês vão conseguir implementar estratégias que serão simples. Vocês vão ver que o que nós vamos falar aqui são estratégias simples. E vocês vão aprender que vocês vão conseguir implementar estratégias simples que trazem micro resultados, ou seja, pequenos resultados rápidos no consultório, tá? Então, aprendeu, usou e isso já vai transformar a realidade de trabalho de vocês. Então, nós vamos começar com um conhecimento. Quando você aplicar já a partir de segunda-feira no seu atendimento, esses movimentos, esses aprendizados que vocês vão aprender aqui hoje vão gerar já micro resultados na prática clínica de vocês e vocês vão ver quanto que isso é transformador, tá? E eu quero saber de vocês, quem é que está comigo nesse mesmo propósito? Quem é que quer gerar mudanças na sua realidade de atendimentos hoje? Escreva aqui para mim nos comentários, escreva eu quero mudar. Escreva eu, quem é que está comigo hoje nesse propósito de mudar completamente, dar aquela virada de chave na nossa realidade de atendimentos, porque nós merecemos, nós precisamos e os nossos pacientes que sofrem com dor também. Então escrevam aí, eu quero a minha transformação, eu quero esse propósito, é isso que eu estou precisando hoje para o meu consultório. E que alegria ter vocês aqui. Vão compartilhando aí todos os sentimentos de vocês nesse chat, todas as percepções, as dúvidas de vocês, porque no final nós teremos um momento para a gente poder fazer perguntas, eu vou responder e a gente vai aprender juntos, tá? Então, que alegria, que maravilha ter vocês aqui comigo hoje, nesse momento de transformação. Eu quero ensinar vocês a se despir, tirar tudo que você hoje aprendeu de errado ou que você hoje aplica no seu consultório que não está dando certo. Eu quero despir você de tudo que você fez hoje e agora você vai vestir uma nova roupa, você vai vestir a blusa do consultório transformador e você vai atender os seus pacientes que sofrem com dor, você vai gerar mais resultados clínicos para os seus pacientes e resultados financeiros para o seu consultório, tá? Então, hoje eu quero fazer isso com vocês, despir vocês de um trabalho que não está sendo bem executado, porque hoje você não tem o resultado que você ainda merece, que você quer, e você vai vestir a blusa do consultório transformador junto comigo e nós vamos mudar toda a sua realidade de trabalho hoje. Sabe por quê? Porque existe uma poluição entre o que você pratica hoje e o que você vai aprender nesses 3 dias de Masterclass. Existe sim uma poluição, ou seja, uma penumbra. Existe ainda um ar muito poluído, muito sujo, que está atrapalhando você obter os resultados que você quer. E essa poluição existe por muita falta de conhecimento nosso. Um conhecimento que a gente às vezes imagina que não precisa ter esse conhecimento, porque basta o meu conhecimento técnico e científico para avaliar e atender o meu paciente e assim eu já consigo gerar resultados. E não é assim que funciona e vocês vão aprender comigo aqui hoje que não é assim que a gente deve pensar. Então essa poluição que ainda existe entre o que você pratica hoje e o que você realmente precisa praticar é o que vai acordar você, é o que vai alertar você para essa mudança. Então hoje nós vamos explorar como levar seu consultório a um novo nível. Eu não quero trazer vocês aqui hoje para o próximo nível.
eu quero construir com vocês hoje um novo nível, uma nova história, uma nova forma de atender. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então hoje vocês vão acessar um canal que vai mudar completamente a forma como você tira o paciente de uma situação de... Equipe, por favor, deu só um delayzinho aí no slide. Isso. Tivemos só um probleminha técnico, mas vamos continuar aqui. Então vocês vão acessar hoje um canal que vai mudar a realidade dos atendimentos de vocês. Que você vai tirar o seu paciente de uma situação de dor e sofrimento para uma situação de recuperação, tá? Então hoje eu quero que vocês mudem a forma como vocês vão tirar o paciente desse momento de sofrimento, desse momento de dor, de angústia, porque a gente sabe que a dor, mesmo que seja uma dor física, ela compromete todas as esferas da vida desse nosso paciente. Então, a dor física, ela se prolonga em uma dor psicológica, em uma dor associada a muito estresse, nervosismo, em uma dor que vai comprometendo todos os âmbitos de vida desse paciente, as suas relações sociais, as suas relações com o trabalho, as suas relações familiares, enfim. Então, é esse canal que eu quero trazer aqui para vocês, é essa forma de você mudar, tirar o seu paciente de uma situação de dor para uma situação de recuperação, certo? E eu tenho surpresa para vocês ao final dessa aula. Então fiquem comigo até o fim, porque nós preparamos uma surpresa para vocês e vocês vão adorar. Essa surpresa vai ajudar vocês a construir já tudo que nós vamos abordar aqui nesse primeiro dia de aula, certo? Então fiquem comigo até o fim, que nós vamos compartilhar aqui com vocês pelo chat esse material, e esse material vai ser transformador. Ele vai dar o primeiro passo para você construir o seu consultório transformador, ok? Então vão ficar aqui comigo, escrevam sim aqui no chat, vão ficar comigo até o fim para receber essa surpresa que eu tenho para vocês. Gente, vocês sabem que aqui na live eu não consigo ver vocês, né? Claro, mas eu preciso sentir se vocês estão aqui comigo. E para eu sentir se vocês estão aqui na mesma pegada que eu tô, na mesma animação, na mesma vibração, eu preciso que vocês escrevam sim, eu quero ficar até o fim. Então coloquem aí no chat. Sim, 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 nós vamos ficar até o fim, eu quero a minha surpresa e eu quero construir sim, eu quero dar o passo inicial para eu construir o meu consultório transformador. Gente, por que eu fico aqui tão animada para trazer conteúdos de valor para vocês? Porque, gente, eu sou uma pessoa que sou movida a desafios. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar todo momento, todo tempo inovando, estudando, aprendendo coisas novas. Então eu sou um ser humano que eu tenho uma vontade incansável de crescer na minha profissão. Sempre, sempre na minha vida, mesmo ainda quando eu não era uma fisioterapeuta, no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, eu tinha essa vontade incansável de conquistar coisas, de aprender coisas, de crescer, de me envolver em projetos cada vez maiores e mais desafiadores. Então eu tenho essa vontade incansável de crescer na minha profissão e na vida de outras pessoas. Tanto é que eu escolhi a área da saúde. Por quê? Porque eu escolhendo a área da saúde, eu entendo que eu posso transformar a vida do meu paciente, e não só do meu paciente, mas a vida do familiar dele, a vida de outras pessoas que ele se relaciona. Então isso é um pensamento transformador. Então essa minha vontade de crescer na minha profissão e na vida das pessoas é o que eu quero trazer hoje isso para vocês também. Eu quero que vocês tenham um coração que queime também com essa energia, com essa vontade incansável de crescer na profissão de vocês. Porque jamais você terá um consultório transformador se você continuar pensando pequeno. Se você continuar pensando que você não vai conseguir, que os pacientes não lhe valorizam, que as pessoas não gostam da fisioterapia, que só associa com o plano de saúde. Então assim, gente, enquanto esse desejo ardente não existir no seu coração, você não vai conseguir transformar
a vida do seu paciente e você também não vai conseguir transformar a sua vida e a da sua família. Se hoje você tem uma família, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, seu noivo, você precisa ter esse desejo incansável pelo crescimento, assim como eu tenho, e eu estou aqui hoje para contagiar vocês também com esse sentimento. E eu quero saber, isso faz sentido para vocês? Isso é muito importante para mim. Faz sentido para vocês essa vibe que eu tô aqui colocando para vocês, esse pensamento? Porque tem que fazer sentido, porque a transformação ela só acontece quando ela faz sentido. Enquanto ela não fizer sentido para você, enquanto isso não representar nada para você, enquanto isso não for significativo para você, nada vai acontecer. Você vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar com os mesmos pensamentos, você vai continuar com os mesmos comportamentos e nada vai mudar, certo? Então faz sentido? Se escreve aí se faz sentido, porque eu preciso entender se é o que vocês querem hoje na vida de vocês. É transformação, mudança, é você sair de um ponto onde hoje você não se sente bem, para ir para um ponto, para ir para uma outra área, um outro cenário que vai gerar o maior resultado que você quer, que você almeja, que faz sentido na sua vida, tá? Ok? E também eu tô com a curiosidade de saber em qual tempo, há quanto tempo, na verdade, há quanto tempo você já iniciou a sua jornada de consultório? Em que ano você iniciou? Começou agora em 2023, no ano passado? Não, você já começou há 5 anos atrás? Começou em que não, até 10 anos, 9 anos de formado? Então assim, coloque aqui para mim, para eu poder conhecer um pouquinho de vocês, qual foi o ano que você iniciou a sua jornada no consultório? Coloque aí um ano para mim, pode ser 2017, ou pode ser há 3 anos, há 2 anos, enfim. Coloque aí para mim para eu ter mais ou menos uma percepção qual foi o ano que vocês começaram a jornada de consultório de vocês e há quanto tempo vocês estão aí, ó, nessa luta constante pelo consultório para alavancar os resultados do consultório. Coloque aí para mim, porque eu já preciso entender aqui a realidade de vocês, tá? E por enquanto vocês colocam, eu quero contar brevemente como é que foi o início da minha carreira no consultório para vocês. Na verdade, vou falar da minha vida como profissional de fisioterapia e é claro que vai entrar a experiência do consultório. Então, gente, eu sou fisioterapeuta há 17 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhos e na fisioterapia eu já percorri vários pontos, já passei por vários passos, né? Se eu for falar de uma formação curricular, eu já completei todas aquelas categorias da formação acadêmica. Então, eu já fiz especialização, já fiz residência, já fiz mestrado, já fiz doutorado. Por que que eu já fiz tudo isso, né? Eu tenho 39 anos, vou compartilhar aqui a minha idade com vocês. Eu tenho 39 anos e por que as pessoas às vezes imaginam, você é muito nova e já conquistou tudo isso? Por quê? Porque eu sou movida a crescimento. No meu coração, ele queima por crescimento. Então, hoje, com 39 anos, eu já cumpri todos esses degraus da vida acadêmica que a gente pode experienciar, pode vivenciar. Hoje eu sou também proprietária do Instituto Érica Vasconcelos, que é o meu instituto de formação para fisioterapeutas, tanto de cursos presenciais, cursos online e também eventos científicos, tá? E eu sou mentora em vendas e desenvolvimento de carreira para fisioterapeutas. Por quê? Porque eu entendi que durante toda a minha jornada de fisioterapia, eu precisava transformar a vida dessas pessoas. Pela vontade que eu tinha de ser essa profissional e pelo desejo de contribuir com o outro. Então, há 17 anos eu venho transformando pessoas comuns, porque eu sou professora universitária. Então, há 17 anos eu venho transformando pessoas comuns, que é a nossa sociedade, a população, pessoas que decidiram entrar no curso de fisioterapia e transformar essas pessoas em profissionais fisioterapeutas. E hoje eu tenho a missão de pegar esses profissionais que eu transformei em fisioterapeutas, agora ajudar
essas pessoas a desenvolverem as suas carreiras no consultório. Então hoje eu estou assumindo o papel, porque eu entendo que é uma completude. Eu conecto um momento, é o próximo passo. Eu conecto o momento de vida dessa pessoa ao próximo passo dela. Então, primeiro ela é uma pessoa qualquer que está ali conhecendo um curso de fisioterapia. E eu pego na mão dessa pessoa e eu contribuo com a formação acadêmica dela. E depois que ela vai para o mercado de trabalho, que eu sei que o fisioterapeuta não é preparado para o mercado de trabalho, sobre gestão, sobre vendas, sobre marketing, ele não entende nada disso. Então, o que é que eu quero agora? Eu quero ajudar esse profissional a se posicionar no mercado de trabalho e a partir daí ele colher os frutos que a nossa profissão pode gerar, que são frutos lindos, são frutos grandiosos e que eu preciso mostrar isso para as pessoas. Então, o meu desejo ardente é fazer isso agora. É pegar na sua mão que você está precisando, abrindo um consultório, ou já tem um consultório aí que está difícil desenvolver todo o trabalho. Então a minha missão é essa. E aí eu fecho o meu ciclo. Eu pego você como pessoa, transformo em fisioterapeuta e agora eu vou lhe transformar em um fisioterapeuta bem-sucedido. Então o que eu vou compartilhar aqui com vocês é o que funcionou para mim no meu consultório, na minha experiência de vida, e é o que vai funcionar para você. Isso eu garanto, vai funcionar para você, porque se você aplicar, você vai ter resultados, tá? Então, o que você aplica, você tem resultados. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que funcionou para mim e também vai funcionar para vocês. A minha jornada na fisioterapia começou em 2008. 2008 eu entrei no mercado de trabalho, eu me lembro como se fosse hoje. Colei grau em janeiro e entrei no mercado de trabalho. E aí eu fiquei pensando, né, o que é que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Qual é o sentido da minha vida? Eu morava em Fortaleza, uma cidade gigantesca, não conhecia ninguém. Uma pessoa do interior do Ceará, né? Sobral não é uma cidade pequena, mas se comparar a Fortaleza, a gente vê que tem a diferença dos hábitos de vida ali dentro, o perigo da cidade, enfim, por ser uma capital. E eu fiquei me perguntando o que é que eu vou fazer agora. E nessa jornada de fisioterapeuta de 2008 até hoje, eu também já transitei por todas as áreas que vocês podem imaginar que o fisioterapeuta pode trabalhar. Já trabalhei em hospital de graça em Fortaleza, logo que eu me formei, porque eu não tinha o que fazer. E o hospital dizia que podia me contratar depois que eu passasse 6 meses lá trabalhando. E aí trabalhei em clínica em Fortaleza, eu ganhava R$4 a cada paciente que eu atendia. Então eu precisava atender 20 pacientes numa manhã, 15 pacientes numa manhã, para eu poder ganhar ali uma mixaria no final do mês. Um trabalho de má qualidade, um trabalho extenuante, e eu não conseguia, e aquilo ali não me representava, eu não conseguia dar resultado para o meu paciente. E aí eu vim embora para Sobral. Quando eu vim embora para Sobral, eu fui trabalhar no SUS, em serviços de prefeitura, que a gente chama por aqui, né? E quando eu fui trabalhar no SUS, que eu comecei a ver, eu era muito defensora de todo o processo de trabalho ali. Mas quando eu comecei a ver o que era que acontecia ali mesmo, naquele âmbito de atendimento, aqui na cidade, aqui em Sobral ainda não existia o núcleo de apoio à saúde da família. Então a gente estava implementando esse programa e eu trabalhava na prefeitura, não tinha nem cargo de fisioterapeuta ainda, não existia, era só eu e outra colega. E a gente assim, construindo o trabalho dentro do Sistema Único de Saúde aqui de Sobral. E quando eu me vi naquela situação, eu digo, meu Deus, eu ainda não me encontrei aqui. Não é isso que eu quero para mim, não é o tipo de vida, não é a realidade de trabalho que eu quero para mim hoje. Então assim, eu vou dar o próximo passo. Foi quando eu entrei na docência, uma área que eu sempre sabia que eu queria, mas que ainda não tinha chegado o meu momento. Então assim, na fisioterapia, eu fui passando por todos os aspectos de trabalho para eu poder entender aonde é que eu me encaixava melhor, né? Então assim, a docência para mim é algo que não sai da minha vida. A docência para mim é algo que é meu, é de nascença e eu vou perdurar com isso até os finalmente da minha carreira profissional, porque é uma coisa que eu amo fazer. E aí depois veio a experiência de consultório.
Quando eu abri o consultório, eu primeiro estava no consultório com uma colega de trabalho, então eu trabalhava para ela no consultório dela, fui tirar a licença maternidade. Era uma realidade muito interessante, começou a me mostrar que o consultório era a melhor opção, sim, para um fisioterapeuta ter como modelo de negócio, mas ainda não era meu, né? Eu trabalhava para uma outra pessoa, então ainda não era meu. Enfim, saí desse consultório com a amiga e fui ter o meu próprio consultório. Já era um desejo que tinha no meu coração, mas eu acredito que sempre Deus vai colocando as coisas na vida da gente no momento certo, na hora certa, quando a gente está preparado para isso. E foi quando eu decidi, não, esse ano eu vou abrir o meu consultório. E aí o que foi que aconteceu? Um casal de colega meu e do meu esposo, nos levou para jantar. A gente nunca tinha saído com eles, então nos levou para jantar. E nesse jantar nós começamos a conversar sobre negócios e ele me fez um convite. Se eu não queria abrir o consultório no espaço dele, mas o consultório seria 100% meu. Eu digo, pronto, é agora que eu vou encarar essa. E eu sofri, gente, muitos preconceitos, porque as pessoas diziam, ah, mas tu é professora universitária, o que é que quer com o consultório, né? Por quê? Eu quero a experiência do consultório. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha um conhecimento que eu podia ajudar muitas pessoas com os meus atendimentos. Todo o conhecimento que eu tinha, eu podia ajudar muitas pessoas. Então, por que não ter o meu consultório? Por que eu vou ter preguiça? Por que eu vou me conformar em só ali naquele único modelo de negócio que é a docência? Por que eu vou me conformar só com isso? Se eu posso fazer mais, se eu posso contribuir mais, então eu vou abrir sim o meu consultório e eu não estou nem aí, vou trabalhar mais, mas eu queria ter a experiência do consultório. Gente, e pasmem vocês, eu abri o meu consultório quando eu já tinha mais de 10 anos de formada. E vocês não têm noção, quando eu abri, eu passei pelas mesmas sensações quando eu estava ali, ó, quando eu me formei em 2008. E eu acho que é muito o que vocês passam também hoje no consultório, certo? Que é hoje o que vocês passam hoje no consultório. Quando eu abri meu consultório, eu passei por inúmeros desafios, muitas frustrações, muitos sentimentos negativos, porque eu achava que não ia dar certo. Eu achava que não ia dar certo. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que esse é o meu momento? O que é que eu estou fazendo de errado? Por que que não está dando certo? E aí, do mesmo jeito que vocês podem estar passando por isso, eu também passei, tá? Vou só dar um pulinho aqui no Instagram, pessoal do Instagram, olha, eu quero dizer pra vocês que nós estamos aqui no YouTube, então você que tá aqui no Instagram, clica no link que tá na bio, vem para nossa experiência aqui no YouTube, porque o nosso papo está muito bacana. Nosso papo está assim realmente enriquecedor. Já vesti aqui a minha camisa, olha só, do consultório transformador, e eu quero que vocês dêem um pulinho aqui no YouTube para melhorar aqui a nossa experiência, o nosso bate-papo, a nossa conversa, tá bom? Então é só clicar no link da bio e vir aqui pro YouTube com a gente, tá? Muito bem, vou continuando aqui no nosso canal, tá bom? Então, gente, quando eu abri meu consultório, eu já tinha muita experiência de anos de carreira na fisioterapia. E eu me vi na mesma posição que muitos profissionais hoje ainda passam, de muito desafio, de muitas frustrações, de muitos sentimentos negativos. E eu disse, não, eu não posso me entregar a isso, eu não posso me entregar a esse medo, a essa insegurança. E quando eu comecei a atender nesse espaço, não tinha um consultório para mim, sabe? Não tinha assim uma sala de atendimento para mim. O que tinha lá era um espaçozinho, um quadradinho que tinha lá, um cantinho, era um almoxarifadozinho da clínica. E eles, vamos colocar você aqui. Eu digo, não tem problema, eu vou começar assim. E aí fui providenciando os meus materiais, fui providenciando, né, tudo aquilo que a gente precisa para a gente começar os nossos atendimentos. E aí fui atender nesse espaçozinho. Gente, era tão pequeno, que a minha maca, ela não tinha espaço todo livre, né? Porque nós precisamos da maca bem no centro assim da sala, com todo o espaço livre para fazer um bom atendimento, para avaliar o paciente na toda a sua completude do corpo, né? E a sala era tão pequena que eu encostava essa maca na parede, e eu tinha que estar puxando a maca para fazer o atendimento, eu tinha que virar o paciente com a perna para um lado, perna para o outro, porque não cabia.
Quando chegava um paciente grande, homem, paciente grande, eu digo, gente, não vai caber na minha sala. O que é que eu vou fazer? Gente, era um cubículo onde eu atendia. Mas mesmo assim eu disse, eu quero, eu vou começar os meus atendimentos assim. Gente, mas assim, eu sei o quanto que é frustrante a gente tá nesse início de movimento de consultório. Por quê? Porque eu passei por situações, meses, paciente, olha, com a agenda vazia. Eu já sofria por conta que a sala era pequena. Então eu ficava me perguntando, nossa, os pacientes vão ficar assim super constrangidos, eles vão entrar aqui e vão ver que é uma sala minúscula, né? E assim, a minha agenda ainda no início muito vazia, quando vinha era um paciente ou outro, e aí nesse espaço tinha um outro fisioterapeuta que atendia numa sala muito maior, num consultório bem organizado para ele. E ele lá com a agenda lotada de paciente e eu, 2 pacientes por mês, eu ficava morrendo de vergonha da secretária da clínica, porque eu dizia, nossa, ele tá cheio de paciente, eu não tenho paciente nenhum. E quanto que isso é frustrante, a gente ficar ali com a agenda vazia. E é a mesma situação que eu vejo que muitos de vocês podem passar. Eu já senti muita ansiedade, muito medo, muita vontade de desistir, porque eu não sabia como fazer para atrair pacientes. Quando eu consegui um paciente, eu não sabia o que fazer para o paciente dizer assim, ó, tá certo, vamos começar o atendimento, né? Então, hoje, o que eu quero mostrar aqui para vocês é esse caminho da transformação. Se eu conseguir sair de um faturamento no meu consultório, quando eu comecei, 2 pacientes que não dava nem ali R$800 direito, e eu comecei a ter um faturamento de R$10.000 por mês. E mais do que isso, e fui aumentando cada vez mais nos meus atendimentos, eu digo, gente, encontrei aqui, é isso, e agora sim, eu entendi qual que é a pegada desse trabalho. Então, eu tô aqui para mostrar o caminho dessa transformação para vocês, tá? Eu entendi, à medida que eu fui atendendo os meus pacientes, eu entendi que eu estava vendendo ali não só para o meu paciente, eu não estava apresentando ali para ele só um tratamento. Eu entendi que ali dentro acontecia muita transformação de vida, muita transformação de mentalidade dos meus pacientes, muita transformação de alegria, de felicidade, de prosperidade, de liberdade de movimento. Então eu entendi que o meu consultório não era um espaço só de tratamento, era um espaço de transformação. E eu sei que é muito difícil os profissionais acreditar nisso, porque nós estamos muito acostumados a só querer ir direto ao ponto. Nós estamos acostumados a mostrar para o paciente que é aqui a avaliação, que está aqui o tratamento, que pronto, encerramos o nosso atendimento. E não é isso. Existe algo muito maior, algo muito mais subjetivo, que muitos profissionais não acreditam. É difícil vocês acreditarem que quando a gente está ali no início, né, ou então já com muito tempo de consultório, e a gente está ali no fundo do poço, a gente não consegue, mas está estagnado, parado no fundo do poço, não entra paciente. Quando entra, o paciente já acha que está caro e aí não fecha venda nenhuma e vem 1 mês, vem 2, vem 3 e você vai ficando cada vez mais frustrado com esse processo de atendimento, esse processo de trabalho. Mas eu vou te mostrar aqui com exemplos reais meus e exemplos reais já de algumas alunas minhas, como qualquer um de vocês pode conseguir se reerguer, pode conseguir transformar a sua profissão, pode conseguir transformar o seu consultório tranquilamente. O problema não está no que você acha que está errando, não. O problema está em você não ter ainda um método de trabalho. A gente precisa de um método de trabalho, de um passo a passo, de coordenadas, de guias, para que a gente possa fazer todo o nosso processo de atendimento do nosso paciente, que não é tão simples, que não é tão fácil. O conhecimento de avaliação de tratamento você já tem. Você precisa de outro conhecimento que muitos profissionais ainda não encaram isso como realidade. Muitos profissionais ainda não veem que eles precisam aprender outros conhecimentos para poder agregar o conhecimento de atendimento e avaliação para que o seu consultório consiga realmente alavancar.
para o seu consultório sair hoje dessa situação que você está ainda, de dor financeira, de consultório vazio, de muitos horários livres ainda na agenda, de não saber se comunicar com o paciente, seus pacientes são desqualificados, só enxerga preço, não enxerga valor, a sua precificação está errada, você não sabe precificar. Você está precificando e no final do mês não está sobrando dinheiro para nada, só para pagar a conta, e vem conta por cima de conta, e você não consegue lidar com essas barreiras do paciente. O paciente ele vem com a mentalidade dele, ele vem cheio de barreiras, vem cheio de preconceito sobre a fisioterapia, e você não sabe lidar com isso, você ainda tem medo, você ainda tem insegurança de fechar os tratamentos com vocês. Vocês se sentem muito desvalorizados, os pacientes desvalorizam muito o seu trabalho. Por quê? Porque você ainda não está sabendo como fazer isso, como conduzir isso. Por isso que o seu consultório hoje sofre com essa dor financeira. E aí vai diminuindo cada vez mais o seu faturamento, a sua lucratividade. Então, com isso, vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês vão parar de reclamar e vão começar a agir. Parar de reclamar e começar a agir. Começar a agir fazendo o quê? Mudando a sua mentalidade. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai adquirir agora uma mentalidade transformadora. Você vai adquirir agora uma mentalidade de transformação. Ou você muda, a mudança começa de dentro para fora. Então, ou você muda, ou você não consegue mudar a sua realidade de trabalho. Quando eu abri o meu consultório, eu tive que ter esse choque de realidade. Então, eu comecei a frequentar vários ambientes que me levavam ao crescimento. Eu comecei a frequentar, conversar com pessoas que já tinham chegado a resultados maiores do que o meu, pessoas que estavam vivendo essa mesma em sintonia com o que eu estava pensando, pessoas que pensavam em crescimento a todo momento. Então, eu precisei ter momentos em que frequentar ambientes de aprendizado, conhecer outras pessoas, viver outras experiências, porque aquele conhecimento que eu já tinha não estava sendo suficiente para eu ter um consultório lucrativo. Mesmo eu já tendo 10 anos de formada, mesmo eu já ter tido várias experiências, mesmo eu sendo professora, ainda não estava dando certo. Então, ou eu mudava a minha mentalidade, procurava novos conhecimentos de vendas, de marketing, de gestão, ou eu ia me sentir frustrada. E até hoje, eu estaria com esse consultório no 0 a 0, como ele era no início. Então, esses meus pensamentos bloqueadores, eu deletei todos. E aí eu fui aprendendo a descobrir novas oportunidades de trabalho. E eu aprendi a criar novas necessidades dentro do meu serviço. E eu aprendi a levar isso para as pessoas. E aí eu consegui trazer essa demanda que eu fui criando para o consultório. Só que isso exige de nós muita responsabilidade. Muita responsabilidade para aprender cada vez mais. Muita responsabilidade para apresentar isso para os nossos pacientes. E aí, gente, eu aprendi que eu tinha que ter um método. Eu tinha que ter a ajuda de pessoas, de mentores, de professores, para poder me orientar, pegar na minha mão e me dizer qual era o caminho que eu tinha que fazer. Porque se eu não tivesse ninguém, o meu resultado, talvez eu não tivesse nem chegado no resultado, ou ia demorar muito. Gente, eu errei muito. Eu tive que errar muito, e quando a gente erra, a gente perde tempo. E a gente deixa de ajudar os nossos pacientes, é um desserviço para a comunidade. Você saber que tem um conhecimento que pode ajudar as pessoas e você continua errando porque você não quer dar o braço a torcer, que você precisa de outros conhecimentos para ter um negócio que dá certo, tá? Eu, uma profissional, eu pensava, uma profissional humana, íntegra, ética. Eu quero sim mudar as pessoas, e eu não estava conseguindo. E eu quero sim mudar as pessoas, eu não estava conseguindo fazer aquilo ali. Eu não estava conseguindo mostrar isso ainda para as pessoas. Então, se você ainda não acredita que pode mudar a sua realidade, esse evento aqui que eu estou fazendo para vocês, sexta, sábado e domingo, vai te provar que isso é possível. Vai te provar que você consegue sim chegar nessa realidade, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês nessa Masterclass. É isso que eu quero mostrar para vocês. E aí foi com isso que veio a transformação do meu consultório.
Foi depois que eu passei por tudo isso que eu disse, não, agora começou uma nova jornada. Por quê? Porque eu criei um método e eu fui, tudo que eu ia aprendendo, eu ia construindo dentro da minha realidade de consultório. Então eu pegava assim um papel, um caderno e eu ficava desenhando fluxogramas dos meus atendimentos, do que é que eu ia falar para o meu paciente, do que é que eu ia fazer, qual era o primeiro passo da minha consulta, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Eu fui construindo todo esse processo para que eu conseguisse gerar uma nova transformação para mim. E quando eu comecei a aplicar, eu fui desenhando e errando, e desenhando e errando, aprendendo com os meus mentores. E quando eu estruturei tudo isso, eu comecei a aplicar lá com o paciente, lá no consultório. E eu apliquei o método com um paciente. Digo, opa, fechei um plano de tratamento high ticket. Espera ainda, vou aplicar com o segundo paciente. Opa, deu certo. Eu digo, agora eu encontrei um método de trabalho. Apliquei com o terceiro, quarto e quinto. Eu comecei a ver o quê? A minha agenda começou a ficar cada vez mais preenchida. E eu comecei a converter mais os meus pacientes. Eu levava esse paciente para o consultório para fazer uma avaliação. E lá a gente consegue fazer a conversão. De acordo com o quê? De acordo com o método de comunicação, de quebrar as barreiras do paciente. E aí o paciente começava o tratamento comigo e eu conseguia ainda manter esse paciente fiel ao meu atendimento. Por quê? Porque ele voltava de novo a comprar comigo de novo, novamente. E ele indicava outras pessoas. Eu tenho muitos pacientes que chegam por indicação de outros pacientes. Isso é verdadeiramente, gente, você entender o que é que você tem que fazer. E aí, como é que a gente vai construir um consultório transformador? Como foi que tudo isso começou? Então, eu vou te mostrar aqui 3 pilares que mudaram os resultados do meu consultório e que você hoje vai aprender, vai aplicar e vai colocar na sua rotina de atendimento. 3 pilares hoje para vocês, que foi por onde eu comecei. Foi a base. O meu conhecimento técnico e científico, ele é importante, mas eu preciso dar uma base, eu preciso ter uma base para o meu consultório. E é essa base que faz o meu consultório ser forte até hoje, é um alicerce. E tudo tem que ter um bom alicerce para que uma grande obra, ela tem que ter uma boa base, ela tem que ter um bom alicerce para ela poder se manter firme e fixa durante todos os anos. A gente vai qualificando, a gente vai melhorando, aprimorando, vamos sim, mas nós vamos criar esse alicerce, porque o alicerce é a nossa rocha. E dali para cima a gente só vai ajustando, tá? Então, 3 pilares para vocês hoje no consultório de vocês. Pessoal do Instagram, vem aqui pro YouTube, porque nós vamos falar agora de 3 pilares que vão funcionar como a base para o seu consultório transformador. Não, você vai esquecer um pouco agora do conhecimento que você tem de avaliação e de tratamento. Esquece isso agora, porque isso é o básico que você tem que ter. E você vai começar lá do início comigo. Lá do iniciozinho, como se você estivesse abrindo seu consultório a partir de hoje, tá? Nós vamos começar do início, porque a aula hoje é para mostrar esses pilares para vocês, gente. A aula hoje, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, a nossa aula hoje é para mostrar esses pilares, é a base, é a rocha, é por onde a gente deve começar. Amanhã já é um assunto que como construir o nosso fluxo de atendimento. Olha como as coisas são bem encaixadas. E na outra aula nós vamos falar sobre o quê? Como construir esse consultório transformador. Tá? Olha só o tema dessas aulas aqui para vocês. Olha como tudo acontece no processo, numa ideia lógica, que é assim que tem que acontecer. Começar bem do início para depois vocês, consolidarem o trabalho de vocês, tá? Então vem aqui, sai do Instagram e vem pro YouTube, porque agora a gente vai escrever aqui no quadro e vocês vão anotar, certo? E vão levar todo esse conhecimento para vocês. Vamos lá. Então, o primeiro pilar, vamos falar dos pilares de um consultório transformador. O primeiro pilar, gente, é a diferenciação. O que é essa diferenciação? Diferenciação. O que é essa diferenciação?
Diferenciação é você mostrar que você é relevante para o seu paciente. Depois que você mostra que você tem relevância para o seu paciente, vai entrar um outro pilar que é o seu posicionamento. Digam aqui para mim no chat se vocês estão conseguindo ver, gente, o que eu estou escrevendo. Tá dando para ver direitinho? Primeiro pilar que eu coloquei aqui para vocês, eu vou estruturar no formato de desenho, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? Vou estruturar aqui no formato de desenho, só um instantinho aqui. Vou estruturar no formato de desenho, porque aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Enquanto isso, ó, já se organiza aí, já pega o material de vocês para a gente poder escrever, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui, só estudando aqui um pouquinho, vou colocar aqui, ó, um triângulo, tá? Vamos lá. Primeiro pilar do nosso consultório é diferenciação. Dá para ver direitinho, né? O pessoal da equipe pode dar um retorno, tá tranquilo? O segundo pilar que a gente tem que ter é o nosso posicionamento. E o terceiro pilar é a nossa proposta de valor. São os três pilares principais para você ter um consultório transformador: diferenciação, posicionamento e proposta de valor, certo? Então vamos começar pela diferenciação, porque se eu for elencar aqui qual que é o primeiro, segundo e terceiro, primeiro é a sua diferenciação, tá bom? Diferenciação, gente, é você ser reconhecido por ser diferente dos outros profissionais. Você precisa ser diferente, entender, o paciente precisa entender que você é um profissional diferenciado em relação aos outros profissionais. E para isso você precisa entregar para o seu paciente algo único, algo que ele não encontra nos outros profissionais, nos outros serviços, nos outros consultórios e clínicas de fisioterapia, tá certo? Então, diferenciação é você entender que diferenciação não é apenas fazer algo diferente, mas é fazer algo que tenha relevância para o seu paciente. Se o que você oferece hoje como diferencial não é percebido pelo seu paciente como importante para ele, isso não vai gerar um significado real. Isso não vai gerar na cabeça do paciente que você é um profissional dedicado, é um profissional adequado para atender, para resolver o problema da dor que ele está sofrendo. Imagine aqui comigo, nós temos 2 fisioterapeutas. E ao fisioterapeuta número 1, nós temos aqui 2, ó, o físio 1, vou desenhar aqui ele bem bonitinho, o físio 1 e o físio 2. Como é que o físio 1 atende esse paciente? Chama o paciente, chegou para avaliação, ele avalia, ele trata, no final, melhorou o paciente? Melhorei. Ah, pois é tanto o atendimento, o paciente paga e vai embora. E eu tenho o físio 2, o que é que ele faz? Chegou no consultório, avaliou o paciente, tratou esse paciente, perguntou se o paciente melhorou, ótimo, show. E aí, sabe o que é que ele vai fazer agora? Ele diz, olha, pois então, eu vou passar para você, pelo seu WhatsApp mesmo, vou passar pelo WhatsApp para você um folder de exercícios para você fazer todos os dias de manhã em casa. Por que que isso vai ser importante, esses exercícios? Porque vai manter todos os resultados que nós obtivemos aqui no tratamento. Então, nós fizemos agora uma abordagem e você mantém esses resultados em casa, seguindo esses exercícios que eu vou mandar para você, tá bom? Aí eu vou mandar pelo WhatsApp mesmo, por quê? Porque você fica todos os dias com o celular, já tá ali de fácil acesso na sua mão, eu não vou lhe dar um folderzinho impresso não, porque você pode perder com facilidade, né? E aí o paciente sai do consultório. Gente, vocês entenderam que qual que é a diferença na abordagem desses 2 profissionais? Profissional 1, fisioterapeuta 1, fisioterapeuta 2. Qual desses 2 gerou mais valor para o paciente? Aquele que atendeu, disse o preço do atendimento, o paciente foi embora? Ou aquele que atendeu, perguntou se o paciente estava bem, passou orientações para esse paciente, mostrou preocupação com o paciente após o atendimento?
e depois o paciente foi embora? Qual desses dois gerou mais valor para o paciente? Claro que é o fisioterapeuta número 2. Então ele criou o que? A diferenciação dele. Diferenciação é fazer algo que faça o paciente entender que ele precisa do seu atendimento e que você é o melhor profissional para cuidar dele. Isso é diferenciação. E aí, para a gente construir essa diferenciação, nós temos algumas reflexões para fazer. Nós temos que pensar, o que é que você faz que os outros profissionais não fazem? A sua concorrência aqui é o seu maior modelo. Você vai pegar a sua concorrência e vai usar como referência aqui. O que é que você faz que os outros profissionais não fazem? E tudo de negativo que eles fazem, você vai transformar isso em ferramenta positiva para você. Gente, isso é um conhecimento ouro que eu estou entregando aqui para vocês hoje, viu? Isso vale ouro se você souber usar, ouvir isso e usar, tá? Outra pergunta que você pode fazer para trabalhar a sua diferenciação no consultório é saber se a sua abordagem hoje é única. O que você faz hoje é único para o seu paciente ou você faz o que todo mundo está fazendo? Ou você faz o mais do mesmo? Ou você só reproduz o que todo mundo já está fazendo? Para você ser diferente, para você ter relevância, você precisa ter uma abordagem única. E você pode se perguntar também como é o seu trabalho, como que o seu trabalho traz melhores resultados para o paciente. Como é que você pode, com o seu trabalho, melhorar ainda mais os resultados desse paciente, tá? Então, tudo isso vai ajudar vocês a construírem essa diferenciação no consultório, ok? Vamos então para o posicionamento, que é o segundo pilar do consultório transformador, é o seu posicionamento. E o que é o posicionamento? O posicionamento é a impressão, ou seja, é como você é lembrado na mente do seu paciente. Quando ele está fora, conversando com outros colegas, amigos, família, o que ele associa a você quando a pessoa fala? Algum tipo de dor que você trata, algum tipo de demanda de atendimento que você atende? Que marca você deixa na cabeça das pessoas e na cabeça dos seus pacientes? Então, é como você é lembrado na mente do seu paciente. Então, definir o seu posicionamento vai ajudar o seu paciente a entender rapidamente quem é você e como você pode ajudá-lo. E tenham muito cuidado, posicionamento não é só você estar postando coisa nas redes sociais. Posicionamento, isso faz parte do posicionamento? Faz, mas posicionamento ele tem que ser estratégico dentro da sua linha de trabalho. O posicionamento ele tem que funcionar dentro da sua linha de diferenciação. Não é só se posicionar achando que você tem que postar coisas bonitas, imagens bonitas, e imagens de um fotógrafo que você contratou, uma equipe de marketing que fica lá publicando seu material. Posicionamento não é só isso, tá? O paciente precisa entender rapidamente quem é você e como você pode ajudá-lo. Isso é causar uma boa impressão no seu paciente, tá certo? E aí nós vamos seguindo aqui, ainda falando sobre posicionamento. Olha só, para você construir o seu posicionamento, vou fazer aqui com vocês, levantar algumas perguntas, porque quando a gente pergunta para a gente mesmo, a gente fica procurando as respostas. Então a gente encontra muitas respostas nas nossas perguntas. Só que às vezes a gente tem preguiça de pensar. Por quê? Porque quando a gente pensa, a gente acha as respostas, mas tem preguiça de executar, tá certo? Então, para o seu posicionamento hoje, como é que o seu consultório é percebido hoje pelas pessoas? O que é que as pessoas falam sobre o seu trabalho hoje? O que é que elas falam sobre os seus atendimentos hoje? Qual é o feedback dos seus pacientes hoje do seu consultório? Outra questão, o que é que eu imprimo na mente do meu paciente? O que é que eu estou gerando para ele? Qual é a impressão que eu estou gerando ali? Qual é a marca que eu estou deixando ali para ele? É uma marca boa? É uma marca de um profissional qualificado, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que estuda, que se capacita? Ou é um profissional que só posta vida social e vidas do dia a dia e o paciente não consegue caracterizar você, não consegue saber qual a sua referência, qual o seu posicionamento de fisioterapeuta? Certo? Os pacientes sabem esperar, sabe o que eles esperam quando eles entram no seu consultório? O que vocês acham que o paciente espera encontrar de você ou do seu espaço quando ele entra no seu consultório? Tá? Então isso você tem que pensar
para poder construir o seu posicionamento. Por exemplo, se você quer ser reconhecido como referência no tratamento da dor pós-operatória de atletas, pronto, essa é a sua área de trabalho. Como é que você comunica isso para o paciente? Como é que você posiciona isso para o seu paciente? Você vai utilizar estratégias de marketing, para marketing de conteúdo, para mostrar isso para o paciente? Você vai explicar as técnicas que você usa, os cursos que você realiza? Tudo tem que estar alinhado com o seu posicionamento. Por quê? Porque tudo que você constrói hoje, se você usa as redes sociais para se posicionar para os seus pacientes, tudo que você posta ali, tudo que você apresenta ali, é uma escolha intencional para você criar uma marca única para ele. Tudo tem que ser intencional, tudo que está no feed, tudo que está nos stories, para você construir o seu posicionamento, tá? E para a gente finalizar os nossos pilares, tem um terceiro aqui, que é você construir a sua proposta de valor. E o que é isso? É o que você entrega para o seu paciente e como ele percebe essa entrega. O que você entrega e como o paciente percebe essa entrega. Será que o seu tratamento hoje, ele vive uma experiência que vai para além das expectativas que ele tinha? Ele tinha uma ideia na cabeça dele do que é que ele ia viver no seu atendimento. Só que o seu atendimento foi extraordinário, você foi para além das expectativas do paciente. Então você o quê? Mostrou valor no seu atendimento. A experiência que você provoca nesse paciente é uma experiência significativa? Isso constrói a sua proposta de valor. E o impacto disso? Como é que eu sei quando o paciente volta a procurar o seu atendimento? Você atendeu o senhor Paulo ficou bom e depois ele sentiu novamente a dor, se lesionou, enfim. E ele procura você de novo para cuidar dele mais uma vez. Isso é um feedback, é um retorno, é uma métrica, é um indicador que você sabe que a sua proposta de valor, ela foi entendida pelo paciente. E quando você institui uma boa diferenciação, um bom posicionamento e uma boa proposta de valor, você vai ver que o paciente não vai se queixar de preço. O paciente não se queixa de preço, tá? Ok? Entenderam isso? E ainda mais, indicam pacientes para você, para o seu consultório, para o seu escritório. Ele vai indicar mais pessoas para os seus atendimentos, certo? Então pense como o seu paciente pensa. Por que eu devo escolher você como profissional e não o outro, o vizinho? Ah, vocês moram numa cidade pequena, tem outros físicos que trabalham na sua mesma área, e você se pergunta, quando você vai construir a sua proposta de valor, se pergunte como o seu paciente, pense como o seu paciente. Por que o paciente deve me escolher e não escolher a minha concorrência? Então, para você ter esses 3 pilares, pessoal, muito bem descritos no consultório transformador de vocês vão precisar de um método. Vocês vão ter que aprender sobre comunicação, vocês vão ter que gerar resultados para os pacientes, resultados clínicos, para que tudo isso case, que a gente falou aqui, para que tudo isso realmente faça sentido nos atendimentos de vocês, tá? Gente, tá fazendo sentido tudo que eu estou falando aqui? Diferenciação faz sentido? Posicionamento faz sentido? Construir uma proposta de valor para o seu paciente, para o seu consultório, faz sentido? Sim ou não? Coloquem para mim aí. Pessoal do Instagram, coloca aí no chat. Faz sentido para vocês trabalhar em cima desse tripé aqui de pilares? Diferenciação, posicionamento e proposta de valor? Isso é o básico, gente. Isso é o nosso alicerce, é a nossa base. A gente tem que fazer do nosso consultório uma base, criar essa base, ó, muito bem alicerçada. Porque depois daí, a gente vai aprimorando outros passos e você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você atrair pacientes, vai ficar muito mais fácil para você converter esses pacientes em sim, muitos planos de tratamentos fechados. E vai ficar muito mais fácil esse paciente voltar a procurar o seu atendimento de novo, indicar para outras pessoas e você conhecer outros profissionais, fechar parcerias e o seu consultório vai só crescendo, gente.
Coloque aí para mim no chat aqui no YouTube, ó. Faz sentido para vocês? Sim, isso faz sentido para mim. E por que a gente precisa disso? Para a gente não continuar mais errando. Para vocês pararem de errar, não cometer erros que eu cometi lá no início, que hoje em dia eu não cometo mais, e eu quero trazer isso para vocês. Eu quero que vocês não cometam mais erros, porque o consultório transformador, ele começa pela transformação da nossa mentalidade. O consultório transformador, ele começa com a mudança de quem conduz esse consultório. E quem é que conduz esse consultório? Somos nós. Somos nós que conduzimos o nosso consultório. Então, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa transformação, ela começa pela transformação da nossa realidade. E agora eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Uma coisa assim que é um tapa na cara mesmo. Gente, você não é todo mundo. Vou dizer aqui no YouTube, você não é todo mundo, então você não precisa fazer o que todo mundo faz. E venho aqui no Instagram também, você não é todo mundo, então você não precisa fazer o que todo mundo faz. Se vocês continuarem fazendo o mesmo jogo que a sua concorrência faz, ou você continuar fazendo o mesmo jogo que você já está fazendo há muitos anos de consultório, você não vai ter um consultório lucrativo. Você não vai ter um consultório transformador. Você precisa de diferenciação, de posicionamento e de proposta de valor para começar. Isso só para começar. Agora, se hoje você não sabe para onde você vai, se hoje você não tem um caminho, não tem um direcionamento, está indo de forma aleatória, atende de forma aleatória, o paciente fala com você, você não sabe o que é que responde, você não sabe de nada, então assim, está conduzindo o trabalho, deixa a vida me levar, não com jeito. Tem profissional que diz assim para mim, ó, não, com o tempo vai dando certo, devagarinho vai dando certo. Aí quando eu pergunto quantos anos de formada você já tem? 7 anos. Eu digo, nossa, 7 anos. E eu ainda vou esperando. Não, com o tempo vai dando certo. Gente, como é que pode? Porque quando a gente não tem um caminho, quando a gente não tem um direcionamento, qualquer caminho serve. Eu não tenho um direcionamento, eu não tenho para onde ir. Então vai ser cada vez mais difícil você sair dessa zona de frustração, dessa zona de arrependimento, de sentimentos negativos, de desafio toda hora, de reclamando toda hora, de muita conta para pagar toda hora, sem ter pacientes, não sabe mais o que é que faz, o que é que eu faço para ter pacientes. Por quê? Porque você não tem um caminho, você não tem um direcionamento, e quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica perdido. Todos nós ficamos perdidos. Por isso que a gente precisa de conhecimento fora da caixinha do que a gente já tem hoje. Entenderam? E eu vou dizer de novo, faz sentido para você? Faz sentido isso? Gente, isso tem que fazer sentido. Isso tem que fazer parte da realidade de vocês. Porque se não faz sentido, se não faz parte da realidade, se você não entende que isso que é o que você precisa, como é que você vai querer se transformar? Se não fizer sentido, sua transformação ela não vai chegar, certo? Se não fizer sentido, a sua transformação não vai chegar. E agora eu quero abrir aqui para dúvidas de vocês. Eu quero agora poder ajudar vocês de uma forma mais específica aqui. E eu quero que vocês coloquem as dúvidas que vocês tenham. Como é que eu posso, depois dessa aula magnífica que eu trouxe aqui para vocês, gente, conhecimento que vale ouro. Digo para vocês. Conhecimento que vale ouro para vocês, tá? Então, ó, o que eu trouxe aqui hoje para vocês, e aí eu vou já revelar aqui a surpresa, tá? Trouxe uma surpresa para vocês, vou já revelar o que eu trouxe aqui para vocês, a surpresa que eu vou mandar para vocês, vai complementar esse conhecimento de hoje, tá certo? Mas eu quero também ajudar mais, então eu preciso que vocês coloquem aí as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, porque agora nós temos esse momento de nós fazermos esse trocado de figurinhas para eu entender qual que é a realidade, qual que é a necessidade que vocês estão apresentando agora, tá? Deixa eu vir aqui no Instagram, o pessoal aqui do Instagram, muita gente entrou. Coloquem as dúvidas de vocês, tá? Quem estiver aqui no Instagram,
Já tem diferencial vocês? Já tem um posicionamento, proposta de valor? Sabe como fazer isso? Qual que é a sua dúvida sobre isso? Coloquem aqui. E o pessoal do YouTube também coloca aqui as dúvidas que vocês tenham, tá? Olha só aqui as enquetes rolando no nosso YouTube, gente, para vocês participarem. Ó. Seus pacientes se queixam do preço da sua consulta? Sim ou não? Sim, os pacientes se queixam. Mas sabe por que os pacientes se queixam? Por causa disso daqui. Quando você não tem os seus pilares do seu consultório bem consolidados para você e o paciente não tem um conhecimento sobre isso, é claro que o paciente vai se queixar do preço. É claro que o paciente não vai ver entrega de valor. É claro que o seu paciente vai desvalorizar o seu atendimento. E você não pode culpar, jogar essa culpa no seu paciente. Você tem que trazer essa culpa para você, você tem que amadurecer e entender que isso é uma responsabilidade sua. Porque o paciente ele não tem a obrigação de lhe valorizar se ele não identificar valor. Que foi tudo que nós falamos aqui hoje. Que foi que nós falamos aqui hoje? De mentalidade, certo? E de referência. E de pilares de referência para o nosso paciente. Referência, importância, relevância. São as principais palavras desse primeiro dia da nossa Masterclass, tá bom? Eu acho que tem uma pergunta aqui no YouTube. Ainda não tenho um posicionamento, qual é o meu primeiro passo? Olha só, ainda não tenho um posicionamento definido. Qual que é o meu primeiro passo? Gente, o nosso posicionamento, ele envolve diversos aspectos, mas para você começar a se posicionar, você precisa minimamente entender qual é o perfil de paciente que você quer atender. Primeira coisa é definir quem são os meus pacientes. Quem são as pessoas que eu atendo? Parece uma pergunta muito simplória, parece uma pergunta que parece que nem significado tem. Mas ele faz total diferença. Para você construir aqui essa pirâmide desses pilares, você precisa começar com essa pergunta. Quem são os pacientes que eu atendo? E a partir daí, você vai construir o seu diferencial competitivo com base nessas pessoas. Que nem no exemplo que eu coloquei para vocês. Você é um fisioterapeuta que é especialista no tratamento da dor pós-operatória de atletas. Você é um fisioterapeuta especialista, outro exemplo, no tratamento da dor de mulheres gestantes. Então, você tem que saber quem é o público que você quer atender. E aí, você vai então pensar, diferencial competitivo em cima desse público. Pessoas que sofrem com dor pós-operatória. Então, toda pessoa que faz cirurgia, ela sente dor depois da cirurgia. E essa dor ela pode se tornar crônica. Então, é um mercado de trabalho para você desenvolver. Então, qual que é a minha diferenciação perante a esses pacientes? E o material que eu vou mandar para vocês, a surpresa que eu vou mandar para vocês, vai ser um material que vai ajudar vocês exatamente nessa pergunta aqui do nosso chat no YouTube. Como criar o meu posicionamento? Eu não vou ensinar você só a criar o seu posicionamento. Eu vou ensinar você a criar a sua diferenciação, seu posicionamento e a sua proposta de valor. Então, o material de hoje que nós vamos passar para vocês, equipe, coloquem aí o material para o pessoal. Não sei se dá para colocar pelo chat aí do YouTube ou se a gente vai compartilhar lá na nossa comunidade, tá, gente? Olha, a gente ainda tem a nossa comunidade. Quem aqui está no Instagram ou está no YouTube que não está na comunidade da nossa Masterclass Consultório Transformador, vocês vão entrar na nossa comunidade e lá é que nós vamos colocar esse material para vocês, tá? E esse material vocês precisam sentar logo agora, depois que essa aula acabar, vocês vão sentar e vão preencher esse material, pensando o quê? Pensando na sua realidade de atendimento de consultório. Se hoje você já tem um consultório há 1, 2, 5, 9, 10, 14 anos atrás,
você está com dificuldade ainda, você não tem o lucro que você quer, não tem os resultados que você quer, sua agenda é lotada de pacientes que pagam baixo, pacientes desqualificados, e você precisa virar a chave, você tem que pegar esse material, sentar, se concentrar, preencher e a partir de segunda-feira aplicar. É um material que realmente vai contribuir com vocês, tá bom? Ah, mas eu não tenho um consultório ainda, eu vou abrir. Não tem problema, vai melhor ainda para você. Por quê? Porque nós estamos falando de pilares, nós estamos falando de alicerce, de base. Então nós estamos falando do começo, do começo, do começo. E é por aqui que você tem que começar, tá? Então esse material vai ajudar você a se posicionar, que essa é a sua dúvida, mas vai para muito além disso e não só se posicionar, tá bom? Muito bem. O material, ó, a equipe está aqui me dizendo que o material está no chat do YouTube. Instagram, pessoal do Instagram, vai para o YouTube, porque o material acabou de descer aqui agora no chat do YouTube, tá certo? Então vamos aqui, lá aqui no ao vivo no YouTube, e vocês vão acessar no chat esse material que eu preparei para vocês, que vocês vão ver, que vocês vão sair daqui, ó, com tudo isso muito consolidado e construído, certo? Tem alguma outra pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha. Qual a principal mudança que posso ter para diferenciar o meu consultório? A sua principal mudança é você entender que você é importante para o paciente. Uma vez que você entende que você é relevante para ele, que você é importante, o que você tem que fazer a partir de agora é estruturar o seu trabalho para apresentar isso para o seu paciente. Gente, porque não adianta só você reconhecer a sua importância, não. Até porque você já sabe, você diz, eu me formei, estudei 4 anos, tenho 2 especializações, muitos cursos de formação complementar, já, sei lá, saí do Brasil para fazer um curso internacional, já fiz formação com os melhores professores que na minha área pode imaginar, mas você não consegue apresentar isso para o seu paciente. E aí, como é que o seu paciente vai entender que você é um profissional qualificado para atendê-lo? Como é que ele vai entender que é você quem vai resolver o problema da dor que ele está enfrentando? Vai descobrir a causa da dor e dessa causa você vai conseguir tratar a dor do seu paciente? Gente, a minha equipe daqui está falando. Link da nossa comunidade do WhatsApp está onde? No chat do YouTube. Pronto, olha só, outra informação importante. Quem ainda não entrou na nossa comunidade, também, pessoal do Instagram de novo, vem aqui pro YouTube, porque o link para entrar na nossa comunidade está no YouTube, tá? No chat do YouTube. Então tem 2 links lá, vocês vão encontrar um link do Drive para acessar a surpresa de hoje, que é um material que vai ajudar você a construir esses pilares. E também aqui no nosso chat tem o link da nossa comunidade para você entrar na comunidade da Masterclass Consultório Transformador e pegar todas essas informações, resumo das aulas, receber as informações antecipadas e pegar todo o material exclusivo da nossa Masterclass. Então, gente, não fica de fora, tá certo? Então, para concluir a pergunta da diferenciação, é isso. E esse material, de novo, ele vai sim lhe ajudar a construir essa diferenciação e a sua relevância. Certo, pessoal? Muito bem. Ok, então acho que não temos mais perguntas. Gente, quero dizer que para vocês que amanhã nós teremos a segunda aula da nossa Masterclass. E quero finalizar dizendo que o seu sucesso, ele depende das decisões que você toma. E você precisa ter pressa para tomar essas decisões. Por quê? Porque quanto mais tempo você deixar essa decisão para você tomar lá para frente, mais você vai perder tempo na sua vida. E tempo é vida, tempo é dinheiro, tempo é sonho realizado. Então não adianta você postergar todos os seus sonhos. Não adianta você postergar que você, no próximo ano eu aprendo sobre isso,
Ah, não, isso para mim não é agora, agora não é o meu momento, não preciso disso. Encare os fatos, amadureça, encare os fatos que você precisa. Então, o seu sucesso, ele depende das decisões que você toma agora, hoje. Nada mais pode mudar isso. Então, ó, vocês vão se preparar para dar um próximo passo comigo amanhã, certo? E o próximo passo de amanhã, gente, vai ser um divisor de águas na trajetória de vocês. E não só o passo de amanhã, vocês sabem que o de hoje, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o que aconteceu hoje aqui para vocês, com vocês, já se tornou sim um divisor de águas na sua vida. E a aula de amanhã, ela vai ser mais um divisor de águas na sua trajetória, tá? Por quê? Porque amanhã nós vamos aprender o passo a passo de um consultório transformador. Como é que eu vou desenvolver um fluxo de atendimento na realidade de um consultório transformador. E o melhor, você vai amanhã, gente, olha isso. Amanhã vocês vão aprender a ganhar dinheiro sem vender tratamento. Amanhã vocês vão aprender a ganhar dinheiro sem vender tratamento. Olha só isso que eu estou dizendo. Amanhã, na aula 2 da nossa Masterclass Consultório Transformador, eu vou te ensinar o passo a passo, o caminho, a trajetória para você desenvolver um fluxo de atendimento que vai fazer você ganhar dinheiro sem vender tratamento. Gente, é uma aula que eu tenho certeza que vocês não viram essa aula ainda em live nenhuma, em jornada nenhuma, nem curso nenhum. Eu vou ensinar vocês a como estruturar, como eu faço o meu fluxo de atendimento no meu consultório e como vocês vão aplicar isso na realidade de vocês e vocês vão aprender a ganhar dinheiro sem vender tratamento, sem vender consulta. Vocês vão aprender a vender outra coisa para o paciente, outra coisa, tá certo? Posso contar com a presença de vocês amanhã? Coloque aí para mim no chat, pessoal do Instagram. Amanhã nós vamos ter a aula 2 da Masterclass Consultório Transformador e você vai aprender a estruturar o meu fluxo de atendimento que me fez sair de um sofrimento, de uma agenda que não tinha paciente e agora eu chegar a um faturamento de 10 mil, 12 mil, 15 mil reais por mês. Tá bom? Então amanhã eu vou ensinar para vocês como você vai conseguir estruturar esse fluxo de atendimento e vai ser a segunda aula que vai transformar a sua vida. E você não vai mais vender consulta, não vai mais vender tratamento. Eu vou te ensinar a vender outra coisa, tá? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, entenderam também? Amanhã nós vamos ter uma outra transformação, tá bom? Para quem está no YouTube, que não está participando da nossa comunidade ainda, o link está aqui no chat que eu estou vendo, é só clicar e entrar. Pessoal do Instagram também, não está na nossa comunidade, a gente vai colocar o link da nossa comunidade para vocês também aqui no Instagram e vocês vão entrar, só não pode ficar de fora, só não pode perder, certo? Gostaram da aula? Olha só, a Leidiane falou, ansiosa, muito bem, muito bem. A Estela, tô colada, tô dentro, Vitor. Pessoal do YouTube, tô aqui no Instagram, tá? Às vezes eu troco o nome porque a gente tem que acolher todo mundo, gente. Então, tenho que acolher o pessoal do Instagram, tenho que acolher o pessoal do YouTube. Então, é bom todo mundo junto lá no YouTube. Mas amanhã eu quero todo mundo que tava aqui no Instagram, aqui no YouTube, tá, gente? Aqui, ó, vizinho no YouTube, tá bom? Amanhã estarei aqui de novo. Que maravilha, Leide. Vem assim. Você já foi minha aluna e você é uma profissional que está trilhando um caminho lindo na sua cidade. E essa Masterclass aqui, ó, é para você, viu? Amanhã vai ser demais. O João Vitor falou aqui, muito bem. Preparado para a aula de amanhã. Ótimo, gente, ótimo. Tá bom? Ok, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi realmente uma experiência transformadora para mim. Olha, eu vou até finalizar a minha live. Vou tirar aqui o meu blazer. Vou finalizar a minha live aqui, ó,
com o nosso consultório transformador. Hoje, para mim, foi uma experiência